Há 2 domingos eu trouxe o Salmo 27. E eu louvo a Deus que algumas pessoas me procuraram, dizendo que precisavam de ouvir aquela palavra. E eu louvo a Deus, que eu falei com quem me procurou. Eu falei, olha, primeiro eu preguei para mim, e é verdade. Eu estava precisando de ver luz no fim do túnel. Eu estava precisando de ter esperança. Ainda preciso ter esperança. Com tantos problemas que a gente vive, tantas crises, tantos conflitos. Se a gente não tiver uma luz no fim do túnel, a gente não continua caminhando. Pode até parecer utopia, pode até parecer algo ideal demais, mas não. Essa luz no fim do túnel que chama utopia é o que te faz caminhar. Tem um autor que infelizmente já faleceu, um autor uruguaio, que escreveu um livro que foi um clássico na década de 80, chamado Veias Abertas da América Latina. Esse autor chamava-se Eduardo Galeano. O Eduardo Galeano, em uma de suas obras, descreve o que é utopia. E ele diz assim, utopia está no horizonte. Ela está a passos. Eu caminho 5 passos em direção à utopia, ela caminha 5 passos à frente. Eu caminho mais alguns passos, ela avança 10 passos. Eu caminho mais 10 passos, ela continua caminhando. E ele diz, para que serve a utopia? Exatamente para isso, para me fazer caminhar, para me fazer prosseguir. Para que serve a luz no fim do túnel? Para que serve Jesus Cristo como aquele que garante para você a vida e vida em abundância, a vida eterna? Serve para te fazer caminhar. Hoje mesmo, lá em casa, cedinho, eu estava lembrando, João 16:33. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tem dito isso para mim constantemente. Cássio, tenha bom ânimo. Cássio, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Como diz o Salmo 27 no final, espera pelo Senhor e tem bom ânimo. E fortifique-se o seu coração. Ou na outra versão, e ele fortificará o seu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Depois de ter pregado isso, fiquei perguntando, Deus, o que eu vou trazer para a tua igreja? O que eu posso trazer que seja do Senhor de verdade para a Igreja Bíblica da Pampulha? Qual a mensagem que veio do alto para essa igreja? E já estou alguns dias pensando, orando. E parte da igreja sabe que eu não sou muito bom de escatologia, de apocalipse. A especialista lá em casa é a Silvia, a pastora Silvia. Mas Deus me levou para Apocalipse. Eu falei, ai meu Deus, o que eu faço? Se eu quer que eu pregue, eu vou pregar. Mas aí eu pedi ajuda aos universitários. Conversei com a pastora Silvia. Falei, Silvia, me ajuda a preparar a mensagem. Porque Deus me levou para Apocalipse. E por que me levou para Apocalipse? Porque eu fiquei pensando, como Deus vê esta igreja local? Igreja que o Alex está visitando hoje. Vani, nem falei que você é visitante, desculpa, porque eu já nem considero visitante, tá? Então, assim, é igual Ruth. Quem tá com a gente, eu considero da igreja, tá bom? Então, você até perdoe eu não ter mencionado. Mas pensando nessa comunidade, nessa igreja local, eu fiquei pensando, Deus, como é que o Senhor vê essa igreja? Ontem, Silvio e eu estávamos na formatura lá da Igreja Batista da Lagoinha do Carisma. Foram 320 formandos. Aquelas três arquibancadas da igreja, lotadas, de cima e embaixo. Mas lotadas, gente. Mas tinha gente demais. E a Silvia era professora. Tivemos que ir, é claro. Né? Meu carro ficou preso no estacionamento, com os irmãos abençoados. São abençoados para ir para o culto, mas não respeitam, né, nem o estacionamento. Tivemos que ficar até o final. Mas lotado. Eu olho aquela igreja, viu, tem umas 5.000 pessoas ali. E fico pensando, como é que Deus vê aquela igreja? Como é que Deus vê a Igreja Bíblica da Pampulha? Que tem 30 pessoas, 40 pessoas. Como Deus vê? E eu lembrei que em Apocalipse Deus fala de algumas igrejas. E eu fiquei pensando, Deus, o Senhor vê a Igreja Bíblica da Pampulha como qual dessas 7 igrejas que estão no Apocalipse?
João, que escreveu o livro de Apocalipse, que é revelação em inglês. Apocalipse não quer dizer revelação. Apocalipse quer dizer tirar o véu. Apó é um prefixo no grego, quer dizer colocar ao lado, retirar. E calipse não é a banda da Joelma. Você está com o cabelo igual da Joelma. Assim. Calipse é véu. Retirar o véu. O que é Apocalipse? Retirou-se o véu. Deus deu uma revelação, ou Deus tirou o véu para João. Véu de coisas que estavam acontecendo e que iriam acontecer. Então esse livro é um livro de revelação. Ele recebeu essa revelação, João, quando estava na ilha de Patmos. É óbvio que essa é uma fotografia atual dessa ilha. Agora você imagina isso no primeiro século. É tudo deserto. Essa ilha fica ali entre o que é hoje a Grécia e a Turquia. Aqui é a ilha de Patmos aqui. Né? Então nós temos aqui a Grécia, aqui está Atenas, a gente conhece muito bem essa cidade. Aqui está a ilha de Patmos. E aqui nós temos o que hoje é a Turquia. Na época não chamava Turquia, se chamava Ásia Menor. E 7 cidades tinham igrejas cristãs. E João, ao receber algo de Deus, ele recebeu uma mensagem para cada uma dessas 7 igrejas. Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Éfeso e Esmirna. E eu perguntei, Deus, com qual dessas igrejas eu posso comparar a igreja bíblica da Pampulha? Essa igreja que está aqui há 16 anos, essa igreja que chama as crianças à frente e o líder do louvor fica lá abraçando as crianças, fazendo aviãozinho. Essa igreja que os pastores que cuidam das crianças têm os filhos doentes e não tem, porque foi hoje de manhã, não tem quem fique, aí uma das pessoas se voluntaria para ir ficar com as crianças. Uma igreja que as pessoas chegam cedo para preparar o café da manhã e, além de não receberem nada para fazer isso, ainda pagam do próprio bolso o café da manhã. Uma igreja que as pessoas são voluntárias, as pessoas ajudam. Com qual dessas igrejas, Senhor, eu posso comparar a igreja bíblica da Pampulha? E analisando todas essas igrejas, me veio a igreja de Filadélfia. Eu queria que você abrisse, são 6 versículos somente. Apocalipse capítulo 3. Abra, por favor. E diz assim a palavra do Senhor, revelada a João, na ilha de Patmos. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se-ão aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Por quê? Guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Das 7 igrejas, analisando, eu entendi, e creio que pelo Espírito Santo de Deus,
numa ação que nós chamamos em teologia de iluminação. Então não é que eu fui inspirado por Deus, eu creio que o Espírito Santo iluminou minha mente, meu coração. Por que é iluminação? Para você ler e entender isso aqui, você precisa ser iluminado. Não é isso? O que é iluminação? É ter a luz de Deus para você ver isso aqui e entender. Tem gente que lê e não entende. E para você entender, você precisa ser iluminado. O pastor, para pregar, ele precisa ser iluminado. Inspirado foi quem escreveu esse livro. Isso a gente chama de inspiração, que é uma palavra no grego que é theopneustos, quer dizer, é theos, é Deus, pneustos é sopro. Deus soprou e as pessoas escreveram. Deus soprou e João escreveu. Agora a gente pega o que João escreveu e, iluminado por Deus, a gente pede Espírito, ilumina, para que eu possa entender. Pedindo essa iluminação do Espírito, a gente vai tentar entender por que eu imagino, creio, que nossa igreja tem que se comparar com uma das 7 do Apocalipse, ela se compara a Filadélfia. Silvio, você vai me desculpar, mas eu vou precisar de ajuda sua de vez em quando. Há maneiras de se interpretar as 7 igrejas. Eu sempre troco. Só história, como é que que eu sempre troco. Tem muitas maneiras, né? Tem o preterista, que acha que o texto foi para a igreja primitiva e acabou. Foi para a igreja primitiva e acabou. Tem o histórico continuista, que é aquele que acha que cada igreja do Apocalipse se aplica a um período de tempo da história. É o histórico continuista. Preterista passado, né? Histórico continuista, uma viagem pela história. E o futurista, que acha que o texto é totalmente escatológico. Mas também existe uma posição que acha que o texto é isso tudo, né? Que o texto tanto falou para a igreja primitiva, quanto fala com a igreja no decorrer dos séculos, quanto ainda contém a revelação do fim dos tempos. Então, o problema da igreja é que a igreja fica brigando por causa de posições. E quem é preterista fecha a porta para as opções. Quem é histórico continuista fecha a porta. E acho que cada uma dessas vertentes ensina algo acerca do texto que é, com certeza, aplicável, né? Obrigado, pastor. Então, essa posição quarta que ela falou, que é isso tudo, é isso tudista, é a minha posição. A isso tudista. Por quê? São 7 igrejas, nós estamos pegando uma delas, que eram igrejas que existiam. E quando o João escreve, o que ele escreve se aplicava para a igreja da época, sim. Essas igrejas viviam essas circunstâncias. Para a gente até entender, você tem que conhecer o que era Filadélfia, o que era Laodiceia. Até Laodiceia, a gente até viu aqui na igreja um sermão sobre Laodiceia, lembra? Que é frio. É esse, né, Laodiceia? Nem é frio, nem quente. A gente lembra das fontes termais que tinham, da água gelada. Quer dizer, acontecia naquela época. Mas a história continuista é interessante porque alguns dizem que cada uma dessas igrejas se revela ou reflete um período da história da igreja. Então, teve uma igreja que foi a igreja de Sardes, de Pérgamo. Por exemplo, essa igreja que é de Filadélfia, a pastora Silvia estava me explicando, que parece que foi aquela igreja dos grandes missionários, dos grandes avivalistas do século XVIII, XIX, que as pessoas foram fiéis a Deus, pregavam para os pobres. Aí tem Jonathan Edwards, né? Fazia uma obra por amor, né? E futurista porque também se aplica para o futuro. E eu creio que se aplica para nós hoje. Nós somos o futuro daquilo ali. E eu creio que então tem aplicações claras para a gente. Quais são essas aplicações? Começa o texto no versículo 7, falando, né? Aqui está também uma imagem atual da cidade de Filadélfia, que está lá na Turquia hoje. A mensagem vai primeiro para quem? Para o anjo da igreja. E nós já vimos aqui quem é o anjo da igreja, né? A palavra anjo da igreja vem da palavra angelos, né? Está transliterado aqui, angelos, que no Novo Testamento, e malak no hebraico do Antigo Testamento, quer dizer o quê? Mensageiro enviado de Deus. A maioria dos intérpretes entende que o anjo da igreja é o pastor da igreja, que é essa função da igreja. A minha interpretação ela
aceita essa hipótese, que é o pastor da igreja, mas ela também entende que não necessariamente só o pastor é o mensageiro da igreja. Eu entendo que não é só o pastor, tem o ofício pastoral, que tem mensagem para a igreja. Deus pode trazer para qualquer filho e filha dele, dentro do corpo de Cristo, uma mensagem para a igreja. É claro que quem está à frente, e que normalmente está pregando, dando estudo, tem mais possibilidade de fazer isso. Mas que Deus pode trazer uma mensagem para a igreja, pode. Por isso que é importante a gente ouvir a palavra de Deus. Por isso que é importante que você estude a palavra de Deus. Deus pode sim trazer algo para o seu coração. Deus pode sim te iluminar e trazer uma mensagem dele para a igreja. E o nome Filadélfia tem muito a ver com o que a gente vai ver aqui agora. Vem de duas palavras do grego. Vocês já são craques em grego. Já conseguem ler, não conseguem? O que está escrito ali? Ó, tá vendo? Philos. Philos, né? Philos. Filadélfia é Philos mais Adelphos. Tá vendo? O grego não é difícil, gente. Não, é sério. É sério. Ó, alfa, a gente sabe. Delta, minúsculo, né? Esse aqui é o lambda, né? Adelphos. Esse aqui é o mesmo fi, é o mesmo aqui, só escrito de forma diferente. Adelphos quer dizer irmão. Filadélfia foi um nome dado para aquela cidade, quer dizer cidade do amor de irmão. Por que foi dado esse nome? Lembra lá no mapa que tinha Pérgamo lá em cima, né, descendo as cidades? O rei de Pérgamo, ele fundou essa cidade e homenageou a cidade, homenageou seu irmão, dando nome para a cidade. Mas ele não deu o nome do irmão para a cidade. Ele criou o nome na cidade dizendo o seguinte: eu amo meu irmão. É o meu amor fraternal. Eu amo de coração meu irmão. E o nome ficou Filadélfia. Filadélfia quer dizer o quê? Amor de irmão. E eu fiquei pensando, nós temos esse tipo de amor aqui na igreja? Eu achei muito legal, né, os visitantes que chegaram aqui, espero que não tenham ficado constrangidos com os abraços. Com certeza a Valentina não. Mas eu gosto dessa imagem ali dos bonequinhos de barro, cerâmica, porque são pessoas abraçadas. Amor de irmão. Amor de irmão, gente, é diferente dos outros tipos de amor. É o amor fraterno. E em nome de Jesus, falo isso com temor e tremor no meu coração. Eu sinto que essa igreja tem esse amor. Não é só por essa razão que eu acho que essa igreja parece com a Filadélfia. Mas a primeira razão é que eu vejo amor fraternal aqui. Uma preocupação com o outro. Uma preocupação com a vida espiritual do outro, com a necessidade material do outro, com a saúde do outro. Eu estava pensando, fui fazer, pastora Silvia, fomos domingo passado fazer a consagração de um bebê, né? E é um casal não evangélico, então eu fui até, que a igreja não veja as fotos, né, Silvia? Fui vestido de padre mesmo, sabe? Colarinho clerical, aquela coisa. Né? Mandei a foto para minha mãe sempre quis que eu fosse padre, né? Pelo menos na foto ela ficou feliz, né? Porque era uma cerimônia. Eu tinha que ir com o traje clerical. Pastores nos Estados Unidos, na Europa e alguns no Brasil usam colarinho clerical. Eu tenho 2 camisas de colarinho clerical, mas eu não uso aqui na igreja. Mas quando eu vou fazer algum ofício, uma celebração fora, às vezes no hospital, se no dia que o Jorge estava lá, se eu tivesse ido de colarinho clerical, eu tinha entrado. Quando o Jorge ficou lá no Risoleta, eu cheguei em traje normal. E eu não uso carteirinha de pastor. Aí quando eu fui entrar, falou, você não pode entrar. Por quê? Porque tem que ter carteirinha de pastor. Eu falei assim, mas eu sou pastor. Não, você tem que ter carteirinha de pastor. Agora, se eu chego, como eu lembro, por exemplo, quando fui visitar Fernanda lá na FIENG. Eu fui de colarinho clerical, gente, parecia que era porta automática. Eu ia passando assim, ó, ninguém perguntava nada. Né? Porque essa questão é interessante. Agora, por que eu fui visitar a Fernanda, filha de vocês, no hospital? Por que eu fui visitar o Jorge, embora eu não tenha conseguido, tentei? Né? Por que isso? É porque é seu dever, pastor. É meu dever como pastor, mas é dever de qualquer irmão demonstrar o quê? Amor.
carinho. Ah, sim, na rádio, pelo menos na rádio. Isso é muito interessante, que isso, gente, é o Espírito Santo que coloca nessa igreja. Eu falo para a Silvia, não vou ficar falando pastora Silvia, não. Ela é minha esposa, ela é Silvia, tá, gente? Mas quando eu falar da Silvia, é pastora Silvia. Toda vez que eu venho no culto, a Silvia, quando ela não pode vir, ela, Cássio, como é que foi? O que eu digo sempre, Silvia? Ótimo, maravilhoso. Aí fica assim, você está adorando a pílula. Não é. Não é. Eu estava aqui e falei, gente, eu vi o Alex chegando, eu falei, gente, que coisa boa. O Jorge trazendo a netinha dele, o Cássio que não veio no último domingo que eu vi, não veio. Eu vejo as pessoas vindo, voltando, vejo o negócio da Ana Patrícia. A alegria desses meninos. Gente, eu comento isso todo dia com a Silvia. Sabe, para mim, a obra que Deus está fazendo na vida da Ana Patrícia, ela vai lá na frente, visita a Rainha Esther. Quem diria? Isso é sensacional. Agora, isso é o quê? O amor fraternal. Vocês percebem que esse amor de irmão, isso torna essa comunidade uma comunidade que eu posso comparar com Filadélfia. Além disso... Oi? Sim! Não nos torna melhores que ninguém, nem especiais, mas é importante que nos identifique. Por exemplo, por que a Luana está vindo aqui? É porque o irmão dela vem? Mas com certeza, pelo menos amada, ela se sente. Não é, Luana? Isso, a pessoa tem que se sentir no mínimo amada numa igreja que é a Filadélfia. Tem que se sentir amada, respeitada, querida. O texto continua. Essas coisas diz quem? O santo. Então vai dar algumas características, descrições de quem está mandando a mensagem. O mensageiro que está trazendo ali, né? Pode ser o pastor, pode ser a professora do dominical, uma profetisa, alguém dentro da igreja vai trazer a mensagem, mas a origem da mensagem é quem? É o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. São 3 referências para a mesma pessoa, Jesus Cristo. Uma mensagem que vem do alto. O que eu estou trazendo aqui, em nome de Jesus, que seja a mensagem dele, que não seja uma coisa do meu coração. O Alex estava compartilhando, ele terminou agora um curso de coach. E, às vezes, a gente arrisca da igreja, em vez de pregar a Bíblia, pregar princípios que são sensacionais da área da administração, da área de coach. Por exemplo, pregar inteligência emocional. Inteligência emocional é sensacional. Mas inteligência emocional tem que ser ensinada nos cursos. Aqui, eu tenho que pregar outro tipo de coisa. Vocês estão entendendo? Eu não nego esse tipo de saber. É a mesma coisa da área, da área da Patrícia, da Ana, que é a área de saúde. É o saber que tem que correr lá no hospital, lá na clínica. Aqui eu tenho que pregar a palavra de Deus. Por quê? A origem tem que ser quem? Jesus Cristo. E eu posso dizer que é Jesus Cristo porque Ele é o único que é verdadeiramente santo. Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o verdadeiro. E Ele que tem a chave de Davi. Aí, preparando a mensagem, eu tive que consultar os universitários, porque que tal de chave de Davi é essa? Estranho, né? O que é a chave de Davi? Uma chave que abre e ninguém fecha. E que fecha e ninguém abre. Que chave de Davi é essa? Isaías 22. Deixa eu ler do 20 ao 22. Naquele dia, chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Hilquias. Vesti-lo-ei da tua túnica, cingi-lo-ei com a tua faixa, e lhe entregarei nas mãos o teu poder. E ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Aqui está falando, gente, de alguém que era o responsável, o tesoureiro da casa de Deus. O que recebia as ofertas, que recebia os tesouros. Se você observar no versículo 24, até fala isso, olha lá no final do 20, olha só, 24. Nele pendurarão toda a responsabilidade da casa de seu pai, a prole e os descendentes, todos os utensílios menores, desde as taças até as garrafas. Essa chave de Davi era como se fosse o símbolo de uma autoridade para ser mordomo das coisas de Deus, para cuidar das coisas de Deus, dos utensílios de Deus. Quando se fala, aquele que tem a chave de Davi, é aquele que é dono de todo o ouro e toda a prata, que é Jesus Cristo.
Ele que é o responsável de Deus Pai dar todas as coisas. E ele fecha e ninguém abre, e ele, quando ele abre, ninguém tem capacidade de fechar. Eu tenho certeza que alguns de vocês estão passando dificuldades, inclusive nessa área material, agora. Nesse momento de crise, nesse momento em que a recessão está varrendo o nosso país, a gente tem que lembrar que quem nos manda essa mensagem é o que tem a chave da casa de Davi. A chave de Davi. O dono de todo o ouro e toda a prata. E quando ele abre essa porta, ninguém vai fechar. De repente é a porta do teu emprego, que ainda não foi aberta, mas a chave está com Jesus. Não tem diabo, não tem Satanás, não tem demônio que pode fechar. Quando também ele fecha, não tem quem possa abrir. A gente tem que reconhecer que esse Jesus, ele que supre as necessidades daquela igreja. E está falando isso por quê? Porque aquela igreja era uma igreja pobre. Era uma igreja que não tinha pessoas ricas. Não era uma igreja que tinha glamour. Não tinha naquela igreja ar-condicionado. As cadeiras não eram almofadadas. Por isso que eu estou falando, parece com a nossa. Era um galpão que tinha um grupo de pessoas lá que... Misericórdia. Obrigado. Isso é muito interessante, porque estava comentando com a Silvia que você conhece uma igreja pelas obras. E ali, o texto diz, conheço. Por que fala que o amor fraternal tem naquela igreja? Porque conhece as obras daquela igreja. Conhece as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Percebe que falou da chave de Davi e falou de uma porta para obras. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Coloquei-lhe uma cesta básica. Embora sejamos poucos, graças a Deus, desde o primeiro ano dessa igreja, se tem uma coisa que a gente faz é a cesta do amor. E a gente dá para os necessitados. Mas dá para os necessitados realmente necessitados. Não dá para o pseudo necessitado. É pegar e olhar o nosso histórico. Nós temos pessoas carentes no nosso meio. Isso é muito interessante. A igreja de Filadélfia não era uma igreja rica, pelo contrário, era uma igreja pobre. Mas mesmo assim era aprovada por Deus. Onde que eu vejo a espiritualidade de uma igreja? É termos ricos e pobres? Eu acho interessante, porque você pega igrejas em que o desnível socioeconômico entre o mais rico e o mais pobre é abissal, é um negócio imenso. Isso não pode acontecer em nosso meio. Nós temos que pensar nas pessoas com menor renda em nosso meio e pensar o seguinte: essas pessoas estão passando necessidade. Isso não pode acontecer. E não pode acontecer o seguinte: eu não sou responsável por esse irmão. A Bíblia diz que nós temos que ajudar todos, principalmente a quem? Aos domésticos da fé. Como é que a gente pode querer falar de ação social se entre nós tem pessoas passando necessidade? E Deus tem dado graça. Alex, por incrível que pareça, ainda tem produto da Jequiti aqui. E hoje nós vamos levar mais um tanto para doar para algumas pessoas que estão ajudando o Hospital do Câncer. Aquele negócio multiplicou, aquela oferta que veio lá de São Paulo, do Jequiti. É impressionante. Já demos para mais de 20 asilos, creches. É impressionante o que Deus tem feito. Mas uma coisa não pode faltar no nosso meio: sensibilidade. É você olhar para as suas ações e pensar: eu estou fazendo a coisa certa? Eu estou ajudando? Que tipo de ajuda eu estou dando? Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Qual é a porta? Essa possibilidade de ajudar aqueles que são carentes, a possibilidade da cesta do amor, a possibilidade de fazer como a gente tem feito a cada Natal. Eu lembro, faz alguns anos, quando nós fomos no Cacá, alguns aqui eram da igreja na época. Lembra? Nós fomos lá no Cidade Refúgio. Cidade Refúgio que chama? Ele clama, ele clama.
Foi também na cidade de refúgio. São portas que Deus abre. A faxineira que trabalha lá no seu serviço, ela está com necessidade. O porteiro do seu prédio. A pessoa carente. Uma questão que a gente está falando que é muito sério, e que a gente não aprova, é porque aquilo ali é criminalidade. Aquilo não é carência. É criminalidade. E apoiar criminoso a gente não vai. Mas ajudar o necessitado, nós temos o dever de ajudar o necessitado. E a porta que Deus abre, nós temos que entrar. E é interessante que ele fala, eu sei que você tem pouca força. Olha para a nossa igreja. Que força nós temos? Em termos materiais, que está falando de pobreza. O caixa da nossa igreja é um negócio assim, como é que é? Milagroso. Né? Eu vou ter que ir lá no escritório, eles vão falar assim, mas como é que a igreja está sobrevivendo com esse caixa? Milagre. Semana passada, fomos fazer uma visita, uma pessoa, sabendo da situação que está, sabendo desse problema, tudo, a pessoa deu um cheque em nome da igreja. Ela foi lá no quarto e falou assim, não, está aqui, ó. Depositei no mesmo dia, não. No dia seguinte, foi de noite, não foi? Dia seguinte, depositei. E Deus vai suprir, eu creio. Eu preciso que a igreja ore por isso. Para que a gente consiga reequilibrar. Já teve irmão dessa igreja aqui que também deu cheques altos para a gente reequilibrar o caixa. O problema é que, com irmãos que viajam, nada contra você, o irmão que viajou. Mas quando as pessoas mudam, vão para outras igrejas, quando param de vir à igreja, perdem emprego. Mas aconteceu comigo. Dia 30, completou 1 ano que eu perdi o emprego lá do UniBH. A gente fica sem saber o que acontece com a vida da gente, né? E isso reflete no caixa. Mas quem é o provedor não é o meu emprego. Quem é o provedor é o Senhor. Porque é Ele que tem a chave de Davi. Ele que tem a chave de Davi. E Ele vai fazer milagres. Eu creio nesse Deus que vai fazer milagres. Já está fazendo. Tens pouca força. É interessante, na língua grega, a palavra pouca que tem ênfase. Ela vem antes do substantivo força. E sabe o que ele está dizendo que tem pouca força? É porque na igreja de Filadélfia eram poucas pessoas. Eu falei, tinha 5.000 na Lagoinha ontem. Foi demais, né, Silvio? Que culto, né? Foi uma coisa assim, sobrenatural. Foi muito legal. Agora eu fico pensando, então aqui não é legal, porque temos 20, 30 pessoas. Será? O pouca força não é uma crítica. Está falando o seguinte, são poucos. Mas esses poucos podem ser fortes no Senhor. O pouca força é número. Está falando de igrejas pequenas. E, gente, 90% ou 95% das igrejas brasileiras são igrejas pequenas. Mas essas igrejas podem sim ser elogiadas por Deus. Porque o que Jesus Cristo falou para o anjo da igreja? Vocês são aprovados porque eu conheço o quê? As tuas obras. Né? Eu coloquei essa porta diante de você que não pode fechar. Então eu pergunto, nós temos feito boas obras? A cesta do amor tem sido feita? Nós temos pessoas que estão passando necessidade aqui nessa igreja? Não pode. Não pode. Entretanto, embora vocês sejam a pouca força, aqui estão entendendo a pouca força? Embora vocês sejam poucos, vocês guardaram a minha palavra e não negaram o meu nome. Por isso que a igreja é bíblica. Tem que ser pregado o que aqui? O evangelho, a palavra. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Pastor Silvio estava me explicando que a Filadélfia era uma cidade que tinha uma comunidade muito rica financeiramente, de judeus, né, Silvio? Era isso, né? E eu até peguei essa imagem, até perguntei, essa imagem não é muito forte, não? Porque tem uma estrela de Davi e um Satanás ali. Um cramunhão ali. O que era a sinagoga de Satanás? O que João estava dizendo, o que Jesus dizendo através de João? Que os judeus, lá de Filadélfia, eles olhavam para aquela meia dúzia de cristãos, para aquela igreja pequenininha, porque era uma igreja pequenininha, eram poucas pessoas, e ficavam ridicularizando.
Quem são vocês? Vocês falam que vocês seguem o Messias. Se Jesus não é Messias, coisa nenhuma. Eram judeus arrogantes. Eram judeus orgulhosos. E Jesus Cristo chama esses judeus de sinagoga de quem? De Satanás. Porque a soberba precede a ruína. Olha, a arrogância é uma evidência de problema na vida de uma pessoa. Humildade é uma marca do cristão. Humildade. Não é pobreza material, estou falando. Humildade. Você pode ter dinheiro, mas você tem que ser humilde. E aquela igreja era igreja pequena, mas Jesus estava dizendo para aquela igreja, não se sinta menor, que eu digo, não se sinta pior, por ser um número pequeno de pessoas. Por quê? Porque eu conheço as suas obras. Eu sei que vocês estão fazendo, com o que vocês têm à mão, vocês estão fazendo. E fazendo bem feito. E tem preservado o quê? A minha palavra. E judeu, que a si mesmo se declara, não é judeu. Porque Paulo falou em Romanos o quê? Porque não é judeu, Romanos 2, quem o é apenas exteriormente, nem circuncisão aqui é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente. E circuncisão aqui é do coração, no espírito, não segundo a letra. E cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Porque hoje em dia, inclusive, não só naquela época, tinha um bando de judaizante que dizia que para você ser de Deus, você tinha que guardar, tinha que circuncidar, os homens tinham que circuncidar, guardar as festas judaicas, guardar todos os preceitos judaicos. Jesus falou, através de Paulo, judeu não é o que é exteriormente, é aquele que é o quê? De coração. Essa turma aí que está ridicularizando vocês, que vocês são poucos, que vocês não têm luxo, que vocês não têm dinheiro, eles são sinagoga de Satanás. Mas vocês estão sendo elogiados, porque vocês guardaram a palavra da minha perseverança. Entenderam qual é a palavra, queridos? Perseverança. Vão ser perseguidos, vão ser ridicularizados, vão ser ameaçados, mas seja perseverante, resiliente, aguenta o tranco. Também, porque vocês foram isso, eu vou fazer o quê? Eu vou te guardar na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Aí tem uma perspectiva futurista. Guardar da hora da provação. A Bíblia diz que haverá uma grande tribulação sobre a terra. Mas parte das pessoas não vai passar por essa tribulação. É a igreja. Que vai ser o quê? Arrebatada. Vai encontrar com Cristo no céu. A igreja se encontra com Cristo no céu e a terra será entregue a Satanás, a besta, o falso profeta. E essa provação a igreja não vai passar. Venho sem demora, diz Jesus. Está falando do arrebatamento. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Foi com Filadélfia que eu consegui nos comparar. Primeiro que somos poucos. Depois somos pobres em termos materiais. Tem gente que dá zoada na gente, né? Vamos continuar em oração. Porque a batalha é espiritual. Porque não tem lógica da perspectiva humana. Mas nós temos que ser o quê? Perseverantes. Ok? E, gente, tem irmão e irmã nossa que está passando muito pior que a gente, viu? Tem irmão e irmã nossa que para ir para a igreja não tem que só aguentar cheiro de urina ali na frente. Ou aguentar lixo. Eles têm que passar na frente de perseguição, de soldado. Tem que sair e entrar escondido. Existe uma igreja perseguida, existe uma igreja sofredora. Eu não tenho coragem de falar que a gente está sofrendo. Eu não tenho coragem. Não estou sofrendo coisa nenhuma. Não sabe o que vai acontecer? Deus tem nos dado e muito. Deus tem nos dado uma igreja de amor fraternal. Uma igreja que a gente vai poder hoje celebrar o aniversário da Ana Patrícia com alegria. Olha que mesa linda está lá atrás, gente. As crianças estão na ansiedade por causa dessa mesa. Mas, gente, isso é amor fraternal. Não obstante toda essa desgraça na sociedade, nós temos aqui a verdadeira eclesia. Um lugar que a gente está junto como corpo de Cristo, se fortalecendo, se amando, para poder sair para fora e falar do amor de Cristo. Essa tese, essa ideia de que a igreja é o lugar onde a pessoa vai ser evangelizada, não é bíblica. A igreja é o lugar para o povo se preparar.
para depois fazer o quê? Sair. Sair e falar do amor de Cristo. Aqui é o lugar do preparo, desenvolvimento da comunhão, é o lugar do fortalecimento. E quando a gente se fortalece, através de diversas disciplinas espirituais, a gente tem capacidade de falar do amor de Cristo. E uma dessas formas é o que a gente faz todo primeiro domingo. E olha que interessante, que o que eu falei com vocês, que a gente vê a espiritualidade da igreja entre a diferença da necessidade do mais carente materialmente da igreja do mais abastado. As igrejas mais equilibradas são as igrejas em que essa diferença é menor. Porque há igrejas em que sim, tem um bilionário e uma pessoa paupérrima. A verdadeira igreja, ela tenta fazer o quê? Unir. Quem tem, ajuda quem não tem. 1 Coríntios 11, é o texto da ceia, nós vamos para a ceia. Peço a Alex, por favor, e Ronde, e a equipe de louvor que assuma o lugar. 1 Coríntios 11, que é o texto da ceia. Observe que é exatamente isso que Paulo diz. Ele fala da igreja, ele fala para a igreja de Corinto que tinha pouco de Filadélfia. Porque se tivesse Filadélfia, ele não precisaria falar isso. Mas como lá, em Corinto, os ricos desprezavam os pobres, dentro da igreja, gente. Os ricos tinham os lugares dos ricos, tinham os lugares do pobre. Tinha comida do rico, comida do pobre. Paulo vai dizer o seguinte, 1 Coríntios 11, 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. 1 Coríntios 11, 17. Versículo 18 diz, porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vocês, quando vos reunis. E eu, em parte, até eu creio, viu? Porque até mesmo importa que haja partido entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que também há quem se embriague. Não tens, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso certamente não vos louvo. Ele está dizendo o quê? Vocês de Corinto estão indo para a igreja, os ricos estão comendo antes, estão indo para a lanchonete antes para não ter que partilhar o lanche com o pessoal da igreja. Tem outros que estão até bebendo demais, enquanto tem gente na igreja passando necessidade com sede. Na igreja não é assim. Na igreja não é assim. Se a Ana Patrícia e Ezequiel fizeram lembrancinha só para os ricos da igreja, está errado. Tem que ter lembrancinha para todas as crianças da igreja. Porque isso aqui é igreja. Igreja não é clube. Isso aqui, gente, quando você coloca o gasofilácio, isso aqui não é cota de clube. Isso não é taxa de condomínio, que você paga um condomínio, você tem direito a usufruir das coisas da igreja. Não. A pessoa frequenta essa igreja, tendo dinheiro ou não tendo, estando empregado ou desempregado, ela é do corpo de Cristo. E ela tem que ser acolhida. Por isso que participar da ceia do Senhor é um ato de comunhão. E todos, independente da renda, da escolarização, da cor da pele, do sexo, todos que têm um encontro com Cristo, que amam o Senhor Jesus e já se entregaram para Ele, fazendo parte da igreja, devem participar da ceia. Porque diz Paulo, porque eu recebi do Senhor, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que vos também entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isso é meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. A ceia é um ato comunitário. É para todo aquele e aquela que já se entregou para Jesus Cristo e já publicou isso com sua voz e através do batismo. E se você já fez isso, você é meu convidado. Ou melhor, nem é meu convidado, é convidado do Senhor para participar dessa ceia. Vou convidar os nossos diáconos, Silvia e Marçal, por favor, para nos ajudarem
a distribuir os elementos. Vou pedir que você, querido, querida, fique em atitude de oração. Vou orar pelos elementos, vou abençoá-los, e depois Diácono Massal, Diaconisa Silvia vão passar, e você pega o cálice e o pão. Você é nascido de novo e já foi batizado. Se você crê em Jesus Cristo, você é convidado a participar desse momento. Segure o pãozinho e espere para que em conjunto a gente participe da ceia do Senhor. Vamos orar? Pai, eu abençoo esse suco de uva e esse pão, símbolos do sangue do teu Filho Jesus Cristo, do corpo dele. Esse momento, Deus, é de contrição, é de lembrar da morte do Senhor Jesus Cristo em nosso lugar na cruz do Calvário, e ali na cruz nos resgatar do nosso procedimento fútil, nos tirar das trevas e transportar para o teu reino. Abençoe esse momento, Pai, de forma sobrenatural. Toca no coração de cada querido e querida que está aqui, e que essa ceia seja um momento de reflexão, de pensar na sua vida contigo, Pai. Que o Senhor abençoe esse momento em nome de Jesus. Amém. Por favor, Massal, Silvia, distribua o vinho, pegue o cálice, enquanto a gente canta cântico. Em memória de mim, comer. Em memória de mim, beber. Em memória de mim, orai que seja feita a vontade de Deus. Em memória de mim, sarai. Em memória de mim, repartir. Em memória de mim, abri a porta para o irmão entrar, ele entrar. Pão nele vos consolai. Vinho lembrai-vos também. E este é o meu corpo e meu sangue que dei por vós, dei por vós. Em memória de mim, velejai. Em memória de mim, sempre amai. Em memória de mim, buscai a Deus o coração, não no céu, o coração, buscai sempre em memória de mim, sempre em memória de mim. Em memória de Continue em atitude de oração. Alguém não recebeu pão, cálice, se manifeste, por favor, para que todos possamos participar da ceia em conjunto, porque essa é a mesa do Senhor. Aqui não tem lugar do mais rico, do mais pobre, do mais estudado, do menos estudado, do mais feio, mais bonito. Aqui é uma mesa da comunhão. Todos nós
fomos resgatados por Cristo na cruz. E o preço que pagou foi alto demais. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Não coma desse pão, não beba desse cálice de maneira fútil, impensada. Confesse agora a Deus qualquer pecado que você tenha cometido. Entregue para Deus agora a sua vida. Peça perdão. E como foi naquela noite na qual Jesus Cristo foi entregue nas mãos dos soldados para ser levado, julgado, crucificado. Vamos tomar, comer o pão e beber o cálice em memória de Cristo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. O Senhor é a única esperança. Vivendo nesse mundo com tantos problemas, a gente olha para frente e vê o Senhor. Lembramos que o Senhor morreu na cruz para nos salvar, mas ao terceiro dia ressuscitou. E a tua ressurreição é a garantia da nossa ressurreição. Maranata, Senhor Jesus. Vem buscar a tua igreja. Oh, Jesus, nos ajuda a sermos perseverantes, a olharmos sempre para o Senhor e agirmos de acordo com a tua palavra. Nos ajuda a aguardarmos ansiosamente a tua volta, para nos levar para viver eternamente contigo. Obrigado pela salvação. Obrigado por essa igreja. Obrigado porque eu vejo e sinto o amor fraternal ao conviver com cada irmão, cada irmã. Foi o Senhor que você colocou aqui, de forma especial, cada irmão, cada irmã. E eu te agradeço pelo privilégio, pela honra de conviver com cada um, querido e querida. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, e as ternas consolações, a comunhão, a presença, o poder do Espírito Santo de Deus, e seja com você, meu querido, seja com você, minha querida, hoje e para todo o sempre. Amém, amém.